Boa noite, Rede. Seja mais bem-vindo ao culto da Rede da Juventude. E eu queria agora convidar você para orar comigo, para nós podermos consagrar esse momento ao Senhor. Feche seus olhos aí da sua casa. Deus, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de, ainda que fisicamente distante, juntos, unidos pela fé, nós estarmos, Deus, para buscar a Tua presença, Deus, desejando mais, Deus, da Tua glória, Deus. Espírito Santo, eu venho te pedir que o Senhor rasgue os céus, Deus, e que o Senhor derrame sobre nós as Tuas bênçãos, os Teus milagres, as Tuas curas, a Tua libertação, a Tua visitação. Espírito Santo de Deus, o que nós mais queremos é que o Senhor fale conosco, Jesus. Receba toda a nossa adoração, Deus, receba todo o nosso louvor, Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, ser totalmente transformados e totalmente marcados, Deus, a partir desse encontro que nós teremos essa noite, Pai. Tudo é para a Tua glória, tudo é para o louvor do Teu nome, Senhor. Deus, se não fosse o Senhor, nada disso teria sentido. Deus, então nós queremos reconhecer a nossa dependência do Senhor e te pedir, Senhor, fique à vontade entre nós. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer. E nós queremos reconhecer que o nosso lugar é aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nós te desejamos, Deus. Amém e graças a Deus. Vamos adorá-lo, Rede. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio. Em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti,
motivo em ti, meu refúgio em ti, toda a esperança em ti, meu destino em ti, meu motivo em ti. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Diga, Aos teus pés, tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. sim, Jesus. É na tua presença que nós estamos, Jesus. É na tua presença que nós queremos estar. Pois não há nada, nada, nada que se compara ao teu amor. Porque não há nada que é melhor do que o Senhor, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não
nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Traz o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Boa noite, rede, graça e paz. Amém? Quero, antes de compartilhar a palavra com você, trazer algumas informações. Primeiramente, está aqui disponível no nosso chat, o nosso link de oração. Você que precisa de oração, você que deseja que nós possamos estar juntos com você, orando num só propósito, num só espírito. Eu quero que você clique aqui, coloque as suas informações, coloque o seu pedido, para que durante estes dias nós possamos orar junto com você. Também quero te lembrar que está aqui também no nosso chat a chave Pix, né? Para você que quer fazer a sua oferta, você que quer depositar o seu dízimo, você pode fazer diretamente pelo Pix, na conta da igreja, e ser aí abençoado, né? Nós estamos nesse momento de maneira online, mas você pode continuar ofertando, contribuindo e fazendo aí a sua oferta, amém? E eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou sobre o meu coração para esse tempo, aleluia, um tempo onde nós temos visto a dificuldade sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. E eu quero falar com você sobre o descanso em meio ao caos. Talvez
seja, acho que a maior dificuldade da nossa geração, a maior dificuldade da humanidade neste tempo, né? Por tudo aquilo que nós estamos vivendo em meio à pandemia, em meio à saúde, economia, enfim, existência, identidade, isso tudo tem sido um desafio para nós como cristãos. E eu quero compartilhar algumas verdades para que você seja edificado e para que você aprenda a se mover no meio do caos, para que você aprenda a sair do lugar de exaustão. Eu acho que essa é a palavra que tem sido mais forte no nosso meio. Nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para a circunstância, olhamos para as pessoas, e o que nós mais percebemos é o quê? São pessoas exaustas, cansadas, sofridas. Se nós pararmos para ver, nós estamos indo já para 1 ano, né, já de pandemia, e o que nós percebemos olhando para as pessoas é que as pessoas estão cansadas, elas estão exaustas, seja pela saúde, seja pela falta do dinheiro, seja pelas lutas, seja pelas guerras, seja pelas dificuldades, seja sobre a pressão. Tudo isso tem gerado em nós, no meio da nossa sociedade, no meio da nossa juventude, pessoas que estão exaustas. E a gente vê o cenário de que abre, fecha, entra, sai, daqui a pouco a gente olha para os hospitais, a gente olha para os agentes de saúde, os técnicos, médicos, a gente vê uma equipe exausta, a gente olha para os políticos, a gente olha para as repartições públicas e a gente vê pessoas exaustas, cansadas, a gente olha para todos os lados, olha para as famílias, olha para as casas, todo mundo cansado, todo mundo exausto. E é sobre essa situação e este lugar, esta realidade que eu quero tratar com você, para que você não passe por um momento onde afete o seu futuro, afete a sua realidade, a ponto de você não conseguir viver todo o propósito de Deus, onde você não vai conseguir viver todo o plano de Deus. Por quê? Porque no momento da exaustão você pode ser paralisado, no momento da exaustão você pode ser impedido de viver todo o propósito. Não que nós como jovens não podemos nos cansar, claro que podemos, todos nós nos cansamos no decorrer da vida, do dia a dia, mas o que nós não podemos fazer é que nos momentos de limite, nos momentos da exaustão, nós temos que tomar decisões que são determinantes para o nosso futuro. Essa, eu acho que é o nosso ponto-chave. Você no momento de exaustão, ter que tomar decisões que comprometem o teu futuro, que comprometem o que há de vir. Se você não estiver posicionado, confiante, descansado, com certeza as tuas decisões interferirão no futuro da sua vida, que poderão te paralisar ou poderão fazer com que você avance. O que é exaustão? Olhando para o básico da palavra exaustão, ela fala sobre limite de esforço, é o esgotamento, é perder as forças, é você não dar conta mais dos movimentos, é você não ter controle sobre o próprio corpo, sobre a própria mente, é você viver fadigado, uma fadiga, é você se prostrar, é você ser consumido até parecer. Esse é o significado da exaustão, e é muito perigoso quando nós estamos nesse ponto. Mas eu quero te dizer que exaustão não significa lugar de pecado, não significa que é um pecado, mas não é nada disso. Mas a realidade da exaustão é um cansaço que faz com que você perca o controle, que você perca o equilíbrio, e aí você comece a tomar decisões simplesmente pelas emoções, pela mente, pelo que você está sentindo, e não pela palavra de Deus, e não por aquilo que Deus tem para a sua vida, e não por aquilo que Ele tem direcionado para o teu propósito. Quando nós estamos nesse lugar de exaustão, nós corremos um risco muito grande. É como um disjuntor, quando dá ali o curto-circuito, ele automaticamente desarma para poder fazer com que tudo não se perca,
com que as coisas não queimem, para que as coisas não sejam prejudicadas e até mesmo não seja gerado um incêndio de grandes proporções. Essa é a função do disjuntor. E às vezes a exaustão, se você não entra no lugar e no posicionamento em Cristo, em Deus, você pode acabar fazendo que tudo seja comprometido. E aí aquilo que seria o lugar de paz, o lugar de descanso, o lugar onde você cresceria, romperia em Deus, você simplesmente está perdendo a oportunidade e aquilo que Deus tem para realizar. E esse cansaço, ele pode ser físico, ele pode ser mental, ele pode ser espiritual. E para a gente exemplificar um pouquinho isso, eu quero que você abra comigo a palavra no livro de Êxodo, um texto bastante conhecido. Capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 10. Êxodo 14, dos versículos 10 ao 14. Você que tem aí a sua Bíblia, abra comigo. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no meio do deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Até aqui. Para você entender um pouquinho o cenário, os israelitas estavam saindo do Egito, Moisés estava conduzindo o povo, trazendo o livramento, depois de tudo que eles passaram, pedindo para Faraó, para que eles pudessem sair, para que eles pudessem ser livres. Momentos de luta, veio pragas, veio dificuldades, momentos de cansaço, e quando eles saíram da realidade, eles foram livres do Egito, eles saíram do lugar de escravidão. Só que na primeira dificuldade, no momento onde eles se deram de cara com o mar, e vindo, olhando, percebendo a dificuldade, a luta de Faraó, vindo até eles para poder os fazer escravos de novo, eles olharam simplesmente para a circunstância e com todo cansaço, com toda exaustão, falaram: por que você nos tirou de lá, Moisés? Por que era melhor a gente ter morrido lá no deserto, lá no Egito? Era melhor nós termos morrido naquele lugar do que estar aqui e morrer aqui no deserto. Ou seja, no momento de dificuldade, a gente começa a perceber as atitudes do povo. E sobre essa realidade que eu quero falar com você, sobre esse cansaço, sobre essa dificuldade de se posicionar, de se acalmar e de descansar em Deus. Essa passagem ela nos traz um ensinamento sobre a posição diante das lutas, diante dos problemas, diante da falta de solução, diante do sofrimento. Eles queriam voltar para o Egito, ou até mesmo nem queriam ter saído de lá, porque eles olharam e viram a dificuldade, o problema. E eu quero que você pare para pensar, e a primeira coisa que eu quero que você perceba é que você não pode, nessa caminhada, confiar simplesmente nos teus pensamentos e nos teus próprios conselhos, quando você está cansado, quando você está exausto. Às vezes as lutas, elas acabam dizendo coisas que não são verdadeiras, e nós acabamos falando coisas que nós não deveríamos. Quando nós olhamos para os problemas, olhamos para a nossa casa, olhamos para as nossas famílias, nós falamos palavras que nós não deveríamos, nós brigamos com quem nós não deveríamos brigar, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus, nós ficamos cegos com a exaustão. O cansaço mental, físico, emocional, ele nos faz paralisar e não enxergar as coisas boas que Deus tem realizado, o cuidado dEle, o amor dEle, o zelo dEle. Isso interfere em tudo.
acaba não nos fazendo enxergar os relacionamentos e nos afastando de todos eles. E isso acaba prejudicando o nosso caminhar. Às vezes a exaustão, ela nos separa daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ela acaba nos afastando. Às vezes nós estamos tão perto, sabe, tão perto de atravessar o lugar aonde parece que é o fim, e simplesmente um mar vai se abrir, e você vai chegar no outro lado, para poder viver o propósito, para ir e conquistar a terra que Deus determinou, a promessa dEle. Só que pela circunstância, pelos problemas, pelas lutas, às vezes a gente está tão perto, e a gente acaba parando, e desistindo, acaba abrindo mão, pelo cansaço. Sabe aquele ditado que diz, nadou, nadou, nadou e morreu na praia? Às vezes nós nos encontramos nessa situação. Naquele momento o povo do Egito entrou nesse lugar, eles saíram de tudo aquilo, saíram do Egito, saíram de todos os problemas, estavam caminhando para a terra prometida, só que no meio da adversidade, da dificuldade, do cansaço, da exaustão, eles começaram a olhar para trás, falando, era melhor ter ficado lá, e eles estavam tão perto de chegar, mas por conta da luta e da dificuldade, eles acabavam querendo voltar. E é nesse lugar que nós temos que tomar cuidado para que nós não possamos entrar. Às vezes a luta, a dificuldade, ela cria em nós emoções extremamente mentirosas, na nossa mente, para nós, nosso coração, que faz com que, às vezes nós estamos chegando à beira da praia, dentro de um barco, aonde já é raso, aonde as águas já dão nos joelhos, a gente já pode descer, já pode caminhar, mas a exaustão vai falar, não sai daí, porque se você sair desse lugar, você vai se afundar, se você sair desse lugar aí, fica quietinho aí, porque se você for ali, você vai morrer. Às vezes a circunstância e os problemas, eles acabam tentando fazer com que nós começamos a enxergar desse jeito, olhando simplesmente para as circunstâncias e parando. A exaustão não nos deixa enxergar, e eu quero que você tome cuidado em relação a essa posição. A verdade é que nós, às vezes já estamos com água nos joelhos, já pronto para sair, mas estamos ali agarrados ao barco, falando, não, eu não vou sair desse lugar, porque aqui é melhor, porque eu já tentei, já falaram para mim, já tiveram várias oportunidades, mas eu já me frustrei, eu já tive dificuldade, e eu não quero passar por isso de novo, eu não quero mais uma vez ouvir uma promessa e não ver ela se cumprindo, eu não quero mais se frustrar, eu não quero mais entrar nesse lugar. Na verdade, a exaustão está falando para você parar, gerando em você sentimentos mentirosos, que ao invés de você olhar, se posicionar falando, peraí, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma palavra, e aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir, ou seja, eu vou viver. E aí quando você entende a sua posição, você começa a se acalmar e olhar falando, não, peraí, eu não posso parar, o Deus que prometeu é aquele que vai abrir o mar, é aquele que vai me conduzir, é aquele que vai me levar para a promessa. É você parar para enxergar. E eu quero te dizer que, por incrível que pareça, essas crises e essa exaustão, ela vem sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida. Geralmente quando nós temos que tomar as maiores decisões, seja para o nosso futuro, para um casamento, seja para um estudo, seja para a área profissional, seja mesmo no nosso círculo familiar, nos momentos que nós temos que tomar decisões importantes na nossa casa, são nesses momentos onde nós até mesmo estamos inseguros, e temos insegurança nas posições que nós temos ali, nesses momentos é onde ela vem, e tenta fazer com que tudo seja perdido, trazendo situações horríveis, gerando discórdia, gerando medo, gerando angústia, que ao invés de você ir para aquele projeto que Deus colocou sobre a sua vida, você simplesmente paralisa. Ao invés de você falar, não, a minha família é salva, e você começar a ver a salvação na tua casa, você começa a olhar e falar, não, parece que não é assim, e realmente não vai acontecer.
Às vezes quando nós olhamos e falando, não, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou poder conquistar aquilo que Deus me prometeu, você começa a olhar e falar, acho que o dinheiro não vai dar, acho que as circunstâncias não são favoráveis, a economia está prejudicada, a circunstância não determina, você começa a olhar, por quê? Porque são momentos de decisão. Quando você começa a ver uma crise de pandemia, começa a ver pessoas do seu lado sendo afetadas, internadas, algumas até mesmo morrendo, você começa a olhar e falar, cara, não, peraí, eu tenho que parar, eu não posso mais avançar, acho que realmente não vai acontecer, então vamos esperar, e você deixa de viver e avançar, porque você está à espera de que algo global aconteça no meio da humanidade, trazendo conforto, para que aí sim você faça, e não é assim. É você se posicionar em Deus e viver em Deus e obedecer a Deus. Para quê? Para que você avance no propósito. Se a gente olhar para a vida de Jó, ele foi um cara que não negou a Deus. Ele não abriu mão de Deus, mesmo quando tudo dizia que não, mesmo quando ele começou a perder tudo, mesmo quando tudo dizia que era o fim, ele simplesmente permaneceu, só que ele também entrou em exaustão. Ele também se cansou, e quando ele entrou nesse lugar de exaustão, ele acabou até mesmo duvidando da própria existência, ele acabou lamentando até mesmo o dia que ele nasceu. Por quê? Porque no momento a gente fala aquilo que os nossos sentimentos, e aquilo que a emoção, aquilo que a mente grita, e na verdade, Deus estava com ele. Davi no capítulo 6 de Salmos, ele fala para Deus do cansaço dele, da dor dele, da luta dele, ele pede graça, ele pede misericórdia, porque ele revela que ele foi envolvido pelo cansaço, pela mágoa, pela dor que o fez cair. Por quê? Porque as lutas e as dificuldades vêm, o cansaço vem, só que nós precisamos aprender a entrar no lugar de descanso, nós precisamos aprender no lugar de conforto em Deus, e não nas nossas emoções. Mas a pergunta que eu quero te fazer, e o que o Senhor está nos perguntando hoje é, o que eu faço quando os meus sentimentos começam a mentir para mim? Como é que eu faço quando o meu cansaço me faz acreditar nas circunstâncias e não mais na palavra, e não mais na promessa? Eu quero te dar um exemplo simples de Jesus Cristo quando estava no Getsêmani. Ele é o Pai das luzes, ele era todo poderoso, sabia que ele viria, ele sabia que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele sabia das promessas, mas no momento que ele estava ali, sofrendo, passando por todas as dores, aflições, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, quando ele estava ali, ele também sentiu a exaustão, ele também se cansou, e ele chega para o pai e fala: Pai, se possível afasta-te de mim esse cálice, se possível me livra. Só que ao mesmo tempo, no momento de exaustão, ele estava posicionado, falando: o Pai me enviou, e eu sou aquele que obedece, eu sou aquele que tem a chave, eu sou aquele que veio a este mundo para trazer vida, eu sou aquele que veio para trazer a paz, eu sou aquele que veio para cumprir o propósito e salvar as gerações, eu sou aquele que veio trazer a humanidade e a criação de volta a Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E naquele mesmo momento, aonde a exaustão bateu, ele simplesmente se posicionou e falou: não, Senhor, mas que seja feita em mim a tua vontade. Ali ele mostrou um posicionamento, ali ele mostrou que de fato ele confiava em Deus, ele agiu com obediência, pelo propósito, pelo Pai, simplesmente ele se posicionou, e acalmou, e seguiu para a morte. Quando você está cansado, você não pode ficar olhando
para os teus próprios conselhos. Deixa-me ver o que eu acho, Não, nesse lugar onde você está exausto, você começa a se analisar e falar: eu acho que eu estou isso, eu acho que o problema é aquilo, eu acho que a dificuldade vem. Não estou falando que você não tem que se analisar, você tem que se analisar, mas você não pode tomar as tuas decisões por tudo aquilo que você está vendo, pelos sentimentos, pela exaustão, pela dificuldade, porque ela vai mentir para você. A exaustão, ela faz parte da nossa vida, o cansaço, ele faz parte da nossa vida como homem e mulher. Só que nós não podemos ficar neste lugar, nós não podemos ficar num lugar onde nós somos movidos pela exaustão, nós somos movidos pelas lutas, pelas dificuldades. O que eu quero te dizer é que nos piores momentos da sua vida, nesses momentos que nós estamos mais exaustos e cansados, quando nós nos posicionamos, nós podemos experimentar a nossa melhor versão que Deus gera em nós. Um lugar onde você vai para a dependência, você vai para a confiança e você vai para o descanso. O povo do Egito naquele momento queria de qualquer forma um descanso, ele queria correr para um descanso. E esse é às vezes um momento que nós temos da aflição, da luta, do dia a dia, da dificuldade. Hoje a gente olha para toda essa pandemia, que nós estamos numa realidade online, a gente mais quer que isso cesse, que isso acabe, e a gente quer correr para um lugar onde nós estamos guardados, nós queremos correr para um lugar onde nós podemos descansar. Isso é normal para todos nós. E aquele povo, o que eles fizeram? No momento de exaustão, ele começou a querer negociar, falar: não, nós poderíamos ter ficado lá, não, nós nem deveríamos ter saído, você trouxe a gente de lá para poder morrer aqui. O cansaço, às vezes faz com que nós possamos negociar a nossa fé, negociar o nosso propósito, negociar a nossa vida, tudo por atrás de um alívio, tudo para poder ser aliviado, tudo para um momento poder falar: eu preciso respirar. Mas a paz, ela não tem um custo de perder tudo que você tem, não. Para você ter paz, você não precisa abrir mão da fé. Para você ter paz, você não precisa abrir mão do teu propósito. Porque o meu propósito gera dificuldade, porque para orar, para poder permanecer, para poder viver o propósito, eu tenho que abrir mão de tantas coisas. Não, você não pode olhar para isso, você tem que olhar para a promessa de Deus, e não por um lugar de alívio. O que eu quero que você possa aprender é que nos momentos de dificuldade, de amargura, até esses momentos que você não queria estar passando, que nós não queremos passar, são os momentos onde, posicionados em Deus, Ele nos usa. Ele usa aquele que está fraco, aquele que está vulnerável, sabe, aquele que está tão pequeno, que olha para tudo e fala assim: eu não dou conta, eu não sou capaz, mas Senhor, em Ti eu confio, eu me posiciono na Tua promessa, e eu descanso em Ti. E quando você reconhece a sua posição, e quando você se coloca neste lugar, você vê Deus agindo sobre você, potencializando a sua vida, potencializando o seu nível, o teu propósito. Você vê Ele te levantando, porque Deus não levanta quem já está lá em cima, Deus levanta quem está aqui embaixo, Deus levanta aquele que está prostrado, Deus levanta aquele que se humilha, aquele que é humilde, aquele que se posiciona sabendo: Deus, eu não tenho força e não posso nada, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Ti eu posso, em Ti eu vivo, em Ti eu me movo, em Ti, Senhor. Aí Ele age, Ele move em nós. Eu quero que você entenda, e a passagem aqui que ele coloca, é que o povo estava ali perdido em meio ao caos, em meio à dificuldade, e Moisés vem com a palavra dos céus para eles, quando eles clamaram a Deus falando: Deus, nos livra. Mesmo em meio à murmuração, mesmo em meio à exaustão, sempre vem a palavra de paz, sempre vem a palavra de fé, sempre vem a palavra de consolo. E naquele momento, Moisés olha para eles e fala: essa peleja não é de vocês, essa luta não é sua, essa guerra não é sua, é o Senhor que lutará por você, tão somente acalme-se.
se acalme, acalma. Hoje o Senhor está olhando para você, aí na tua casa, no teu quarto, aonde você está, olhando para as tuas lutas e dificuldades que você vê, preso em meio ao caos, preso em meio à exaustão, cansado, já não conseguindo mais pensar, raciocinar. Ele está olhando para você e está falando: acalme-se, acalme-se, filho, acalme-se, filha, eu estou contigo. Essa luta não é tua, essa luta é minha, eu sou aquele que te guarda. Eu quero te dizer que no teu pior momento, que às vezes você olha querendo até mesmo tirar a própria vida, querendo chutar o balde, chutar tudo para o alto, falando: eu não quero mais, eu não consigo mais, eu não desejo mais. Ele está olhando para você, te guardando na retaguarda, falando: olha, aqui o faraó não chega, aqui a morte não toca, aqui o propósito se cumpre, e se for necessário, ele abre um mar e fala: filho, avance, não fique no lugar de estagnação, não fique parado, não fique no lugar de morte, simplesmente avance para o meu propósito, simplesmente avance para a minha vida, avance para aquilo que eu tenho para você. Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que está te protegendo nesse momento agora, Ele que tem nos guardado, nos dado vida, fôlego de vida, nos livrado em meio ao caos. Ele é aquele que está guardando os nossos amigos, Ele é aquele que está guardando a nossa casa, Ele é aquele que está junto com todos aqueles nos hospitais, nos leitos de UTI. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai que guarda e que livra. Simplesmente acalme-se e declare a verdade dEle, a soberania dEle, porque quando você entende a soberania de Deus, mesmo que seja algo contra a tua própria vontade, mesmo quando a vontade de Deus seja contra aquilo que você quer, simplesmente você entende, e você entra num lugar de consolo e de paz, porque você sabe que não é aquilo que você quer, não é os teus sentimentos, não são as tuas emoções, mas é a vontade do Pai. Senhor, se possível, passe essa luta de mim, se possível, Deus, me livra do caos, mas seja feita a tua vontade. Quando nós entendemos esse lugar, nós conseguimos avançar. Deus quer hoje liberar sobre você uma nova versão sua, que mesmo na exaustão, na dificuldade, Ele vai extrair a doçura, Ele vai extrair aquilo que é de melhor, que Ele colocou dentro de você, que é o próprio Espírito, que habita dentro de você. Ele quer fazer com que seja manifestado sobre você a glória, a vida. E para alguém que saiu de um lugar de escravidão, alguém que saiu de uma terra onde era escravo, Ele quer colocar num lugar que mana leite e mel. Ele quer colocar num lugar onde você vai pisar por um mar seco, por um caminho onde as águas se secaram, para que você passe, para que você avance e não fique mais paralisado, olhando para o problema, olhando para a dificuldade, olhando para as dores, olhando para casa, olhando para as finanças, olhando para tudo, querendo paralisar. No momento de dor, de luta, perda, frustração, medo, abandono, rejeição, dificuldades, é nesse momento onde o Senhor vai fazer com que você seja moldado, transformado, porque você vai entender que você não pode mais caminhar com essa exaustão. Você vai se cansar, vai, mas esse cansaço vai para Ele, está sobre os ombros dEle. Eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 11, nós já vamos finalizar, o louvor pode subir. Mateus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 28. Fala assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo
é leve. Hoje o Senhor está te chamando para se posicionar. Vá para Ele. A primeira posição que você precisa tomar é: eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e eu me posiciono nele, e eu me lanço a Ele, porque eu sei que Ele tem o descanso. Eu entrego para Ele o fardo, para que haja paz em mim, descanso sobre a minha alma. Vá ao Senhor nessa noite, vá ao Senhor nessa noite, seja na tua casa, no teu quarto, mesmo quando esse culto acabar, que você tire um momento de adoração a Ele, tire um momento onde você vai falar com Ele, tire um momento onde você vai poder lançar, dizendo: Deus, eu não dou conta, está tudo difícil, eu só vejo o impossível, eu não vejo mais solução, eu não vejo mais caminhos. De um lado eu vejo os inimigos, do outro lado eu vejo o mar, eu não vejo mais solução para a minha vida, eu me sinto como um peso, eu me sinto como um fardo para minha família, eu me sinto como aquele que não tem mais solução, eu já tentei, já decepcionei, já frustrei muita gente. Deus, eu olho e não vejo mais lugar para a minha vida. É nesse momento que você vai lançar, simplesmente com essas palavras, a Ele que está ouvindo você, e você vai poder sentir um Pai que cuida, um Pai que muda destinos, um Pai que transforma cenários, um Pai que traz vida, renovação, transformação. E no lugar aonde houve exaustão, vai haver paz. Um lugar onde houve medo, vai haver coragem. No lugar onde houve tristeza, o Senhor está gerando hoje sobre você alegria. Aleluia, alegria sobre a tua casa. Esperança. Eu declaro sobre a sua vida esperança. Esperança. Vida de Deus sobre a sua casa. Descanso. Que você se posicione nessa noite, que você se acalme, e que você descanse. Coloca aí no chat, escreve aí: eu me posiciono, eu me acalmo, e eu descanso em Cristo. Primeira Pedro 5, 7. Eu vou ler com você do versículo 7 ao versículo 11. 1 Pedro capítulo 5 fala assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe e permanecendo firmes na fé. Permaneça firme, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, a mesma luta, a mesma dificuldade, o mesmo problema que nós estamos passando hoje. A humanidade, outras pessoas também estão passando. Resista, permaneça em fé. E o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, o Deus que chamou você, o Deus que me chamou, o Deus que nos escolheu, depois de terem feito tudo, sofrido, passado por toda dificuldade, por toda luta, em tão pouco tempo, Ele os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os colocará sobre firmes alicerces. Aleluia, a Ele seja o poder para todos sempre, amém, aleluia, glória a Deus. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, nesse momento
de luta, eu quero te dizer que o Senhor está restaurando a sua vida, restaurando a sua casa, restaurando a sua família, restaurando os seus sonhos, restaurando os teus projetos, restaurando o teu propósito, o teu chamado. Ele vai confirmar, e Ele está confirmando hoje: eu te escolhi, eu te chamei, eu te fiz para o louvor da minha glória. E Ele está te dando hoje as forças, Ele está revigorando a sua saúde, Ele está renovando a sua mente, Ele está renovando o seu coração, Ele está hoje te colocando sobre firmes alicerces. Vai abalar sobre a sua vida aquilo que precisa ser abalado, para permanecer aquilo que é inabalável. Eu declaro o reino inabalável do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro o poder de Deus que te renova e te faz permanecer num firme alicerce. Os ventos podem bater, as tempestades podem cair, as águas podem tentar te submergir, mas você vai permanecer firme em Cristo Jesus, porque aqueles que se posicionam, aqueles que acalmam o coração, aqueles que descansam, permanecem inabaláveis. Descansa, querido. Descansa, rede. Lance sobre Ele a sua luta, lança sobre Ele a tua dificuldade, lança sobre Ele as nações, lança sobre Ele a pandemia, lance sobre Ele a economia, lança sobre Ele a sua vida profissional, a sua vida sentimental, lance a sua casa, lance sobre Ele, porque Ele está cuidando de você. Essa luta é dEle, essa luta é dEle. Então somente acalme-se, encontre hoje o descanso, encontre a paz. Paz em meio ao caos. Nós temos aprendido aqui na comunidade, com o bispo, pastor Fábio. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, não é ausência de lutas, não é ausência de dores. Paz é a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que ama, aquele que renova, aquele que transforma. Por isso a palavra para você hoje é: posicione-se. Ok, sou filho, tenho um pai que cuida de mim, tenho um pai que me tirou do Egito, me tirou do mundo, me trouxe para a terra dele, me trouxe para o reino dele. Então acalma, porque hoje mesmo você vai ver um milagre sobre a sua vida. Hoje mesmo você vai ver que estes egípcios, a quem hoje você vê essas lutas e essas guerras que estão a todos os lados, que você observa hoje, essas mesmas você nunca mais verá, porque o Pai que cuida de você está te livrando de todas elas. Acalme-se. E por último, descanse. Filipenses 4:6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Rede, que nessa noite você pode ter o seu coração guardado em Deus. Se acalma, descansa, descanse. É Ele que vai trazer a salvação para a tua casa, é Ele que está trazendo a salvação para a tua família, é Ele que está trazendo a paz, a cura para a nossa humanidade, a cura para os nossos amigos e familiares. Ele está trazendo. Olhe com o olhar de Cristo, olhe com a lente de Cristo, e veja que você já é curado, e veja que você já está descansado nele, veja que nele você é livre, e você não está debaixo do poder do pecado, mas você está debaixo da graça de Deus,
do cuidado, do livramento, da paz e da alegria. Eu quero te convidar neste instante para você adorar junto conosco, declarando que Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Criador, que nele você descansa, que todo o poder está sobre as mãos dEle, todo o poder está sobre Ele, toda a nossa vida está nele, e nele nós somos livres, nele nós somos curados. Que você adore com essa verdade, declarando, descansando, em nome de Jesus. Salvador do mundo, todo o poder está em suas mãos, Criador do universo. Aleluia. E tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte, ou descer o mais profundo vale. Aleluia. O meu Deus ali estará. Ele está contigo. Sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam Ele cuida. seu sussurrar. Descansa. A tempestade Ela vai passar. Ele está comigo. Salvador do mundo, todo o poder está em suas mãos, Criador. Declare. Do universo. Aleluia. E tudo que nele há. Eu posso subir no mais alto monte, ou descer o mais profundo vale. O meu Ele Deus está ali contigo, Ele está estará. comigo, Ele está conosco. Sua mão me guiará. Se posicione, juventude, se posicione. Ei. E as ondas atendem ao seu mandar, os Acalme-se. ventos escutam seu sussurrar. Pois aquele que dá ordem ao caos, vai passar, já Ele determinou está a paz. comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. E a tempestade vai passar, Ele está comigo. Aleluia. Espírito de Deus, eu declaro sobre cada jovem, sobre cada família que está aqui, Pai, o teu descanso. Eu declaro acalmem-se. Eu declaro refrigério. Eu declaro a paz. Eu declaro renovo. Eu declaro a alegria. Eu declaro as promessas se renovando. Eu declaro o cumprimento da palavra do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro em nome de Jesus que a exaustão não vai te paralisar, que em nome de Jesus seja cessada toda exaustão no meio dessa juventude, no meio da nossa sociedade, da nossa igreja, da nossa nação. Eu declaro revigorar o vigor do Espírito de Deus sobre nós. Eu declaro a vida de Deus trazendo fôlego. Eu declaro a vida de Deus trazendo vida sobre os leitos de hospitais. Eu declaro sobre as casas. Eu declaro a paz de Deus sobre pais, sobre filhos. Eu declaro as famílias conectadas. Eu declaro, Senhor, o teu reino inabalável sobre as nações da terra. Eu declaro vida. Eu declaro que essa geração se posiciona. Eu declaro que essa geração descansa. Aleluia. Os lírios do campo e as aves do céu Não têm o temas. seu cuidado. Então somente creia e descanse no Senhor.
toda palavra que sai da boca de Deus. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. Recebe a A paz. tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está, diga, declare. Ele está comigo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que toda palavra aqui liberada, Senhor, entre sobre os corações dessa juventude, dessa geração. Eu declaro, Espírito de Deus, a tua paz sobre os lares. Eu declaro, Senhor, o vigor, o renovo. Eu declaro, Senhor, aonde uma vida tentou lançar fora a própria vida, eu declaro o amor de Deus falando: filho, você é chamado, você é escolhido, eu te amo. Eu declaro que aonde um jovem, um pai, uma mãe quis desistir, porque olhou para as circunstâncias e para a dificuldade, eu declaro que o Senhor é aquele que sustenta e fala: não, levanta-te e anda, porque longo será o teu caminho. Eu sou o teu Deus que cuida de você, eu sou o teu Deus que confirma a palavra sobre você, eu sou o Deus que te chamou e que cuida, e que zela, e que guarda. Eu declaro, Senhor, o cumprimento das promessas sobre essa geração. Aqueles que quiseram abrir mão do propósito, aqueles que quiseram abrir mão do chamado, eu declaro hoje a confirmação. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te estabeleceu, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, que essa palavra frutifique sobre as casas, sobre as famílias. Nós declaramos essa expansão, Deus, sobre a nossa nação, aonde, Senhor, essa palavra chegar, eu declaro cura, eu declaro manifestação de milagres, eu declaro poder de Deus, eu declaro vida de Deus, eu declaro transformação, Pai. Nós nos unimos, Senhor, como família, declarando cura, Senhor, sobre a nossa cidade. Eu declaro, Senhor, que Tu és a paz dessa cidade. Não é um prefeito, não é um vereador, não é um hospital, não é um leito. O que nos traz a paz é Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu declaro o Senhor sobre a cidade de Limeira, Pai, assim expandindo sobre o nosso estado, sobre São Paulo, Deus, assim expandindo sobre a nossa nação. O nosso, Senhor, a nossa confiança e a nossa paz não está na política, não está, Senhor, nas ações humanas, mas a nossa paz está em Jesus Cristo, o Senhor desta nação, o Senhor desta nação, o Senhor desta nação. Eu declaro, Senhor, todas as nações da terra, Senhor, oh, cobertas pela Tua glória, cobertas pela Tua vida, cobertas pela Tua presença, cobertas pelo Teu Espírito, Senhor. Como aqueles que se posicionam, nós declaramos, ó Pai, a nossa confiança está em Ti, os nossos sonhos estão em Ti, a cura está em Ti, a cura está em Ti. Eu declaro cura do Senhor, Pai, sobre cada leito de hospital, seja Covid, seja câncer, seja qualquer enfermidade. Nós paralisamos agora no mundo espiritual e declaramos a cura de Deus, declaramos a cura de Deus, declaramos o fôlego de vida sobre os pulmões, declaramos o fôlego de vida sobre os municípios, estados e a nação e as nações da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado por este culto,
Obrigado por esta presença. Obrigado, Espírito de Deus, porque posso sentir o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença, Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada casa aqui representada, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, você que precisa de uma oração, eu vou pedir para você colocar aí no chat. Se você não quiser se identificar, nós temos o link da oração. Você pode mandar pelo link e colocar: eu sou aquele que queria desistir, eu sou aquele que queria abrir mão da minha vida, eu sou aquele que queria abrir mão do meu propósito, eu sou aquele que não enxergava mais a minha casa sendo salva, eu sou aquele que não enxergava mais a minha vida profissional rompendo. Se você quiser, pode comentar aqui no chat que a nossa equipe vai orar junto com você. Nós temos uma equipe disponível, os nossos líderes, os nossos intercessores, que nesse momento vão orar junto com você. E que nesse momento você receba a paz, receba o fortalecimento no Senhor. Mas pode fazer o seu pedido, pode colocar aqui. Se tiver o seu contato, nós entramos em contato com você. Mas não deixe passar essa oportunidade de hoje experimentar da paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja convosco agora e para todos sempre, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe e, se Deus permitir, até semana que vem. Um abraço.